E entrar na questão da agenda ESG, né? A gente falar um pouquinho mais sobre essa agenda ESG, que tem cada vez mais ganhado força também nas teses de investimentos. Como é que você tem visto esse tema, né? A gente está falando aí, será que realmente os investidores estão realmente muito preocupados em relação a essa questão de governança? Não só governança, né? Mas também o ESG como um todo. Quais são os impactos, na verdade, que o ESG tem também nas estratégias do fundo, né? Como você, como gestora, para falar um pouquinho aí sobre esse tema para a gente. Vamos lá. Então, acho que eu vou separar em duas partes, tá bom? A parte da narrativa e a parte do ESG mesmo. Então, a primeira coisa que, assim, é importante entender o que é o ESG, tá? ESG vem do inglês, né, environment, que seria meio ambiente, social, né, que seria social, e governança. Então, o que acontece são três temas que são super importantes, cada um deles individualmente e os três juntos. Assim. Acho que quando a gente explica o ambiental, vamos lá, vamos dar o exemplo da Vale, tá? Então, a Vale é uma empresa que teve, na sequência, em 3 anos, 2 rupturas de barragem. E cada uma delas foi uma desgraça, cada uma delas isoladamente foi uma desgraça, até tendo acontecido 2, foi uma desgraça, assim, é mais do que o dobro, tá? Porque é uma recorrência, então, não quer dizer que vai continuar acontecendo, mas foi bem grave. Então, quando você olha isso, você teve 2 problemas. A primeira coisa é em questão ambiental, então você contaminou ali todo o rio, enfim. E uma outra parte da questão é a questão social. Então, tipo, por exemplo, a segunda barragem que comprou, morreram mais de 300 pessoas, destruiu casa, destruiu cidade. E aí, quando você olha, então, assim, então que quando sabe, isso efetivamente trouxe um risco para a Vale, não só um risco no preço da ação, na cotação no momento, né? Então, você teve, acho que o fundo norueguês vendendo ao mercado quase R$1 bilhão, ou de dólares, enfim. Mas vendendo ao mercado um monte de ação. E aí, assim, então, o que acontece? O que você tem que levar em consideração? Então, isso obviamente destrói, em termos de preço de mercado de percepção, mas isso também destrói valor. Então, você olha, por exemplo, eles ficaram com todo o sistema sul, né, as vendas em Minas Gerais, sem vender por um bom tempo, e aí você... Tudo bem que isso trouxe um outro ganho, que é como eles ficaram sem vender, tinha menos oferta, o preço subiu, eles vendendo a partir do Pará, lá de Carajás, no final das contas nem foi tão ruim, mas fica uma percepção. E qualquer empresa que polui, ela corre o risco de tomar multa, ela corre o risco de perder cliente, então tem empresas que não compram de empresas que não tenham uma garantia de procedência. Então, você olha, por exemplo, na questão ambiental, você tem, por exemplo, a questão da discussão do boi gordo, né? Então, os frigoríficos têm que provar que eles não compram boi gordo para abate de áreas que estão desmatando floresta. Que eu acho que isso é super importante, tá? Então, eu acho que essa parte é a parte nobre, então, quando se fala de meio ambiente, quando você fala de social, por exemplo. Então, ter uma cultura que aceite todo tipo de gente, eu acho fantástico, porque por exemplo, uma pessoa que é gay, ou que é negro, ou que veio da pobreza, assim, eles acabam tendo uma forma de pensar, uma forma de reagir, porque lidam em outros ambientes, que agregam, né? Então, a diversidade de opiniões ajudam a empresa a produzir melhor. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa, eu acho que é muito importante. E aí, falando de governança, eu falei um pouco no caso de JHSF, eu falei um pouco no caso de Sanepar, né? Então, no final das contas, quando você olha uma empresa com problema de governança, ele traz uma insegurança para o acionista. Então, você sempre corre um risco. O que está acontecendo com o Sanepar? Em termos de múltiplo, a ação está super barata, mas aí você vira e fala assim, mas e se o governo resolver não repassar mais aumento? E se o governo resolver que quem não está pagando conta de água vai receber água do mesmo jeito e a Sanepar vai subsidiar ao custo dos acionistas? Então, quando você olha a governança, você tem esse tipo de risco. Eu acho que a agenda ESG, assim, o conceito ESG, ele é super legal, porque no final das contas ele trata da sustentabilidade da empresa. Então, a empresa, ela tem que ser sustentável. O que é ser sustentável? Assim, você vai comprar hoje e daqui a 20 anos ela vai estar lá, melhor, produzindo do mesmo jeito mais coisa ou mais coisas de jeitos melhores, e você vai confiar que se sobrar lucro vai vir para o seu bolso enquanto acionista, e que os funcionários, eles gostam de trabalhar naquela empresa e eles querem continuar lá, porque o custo de trocar funcionário é muito alto. Então, o ESG real é esse, que é super legal, tá? Então, quando você pensa, por exemplo, o mundo está... Vamos pensar na China. Então, a China tinha um problema gigante de poluição. Então, ela vai tomando medidas, obviamente, ela está muito longe de ser o ESG, né? Mas ela vai tomando medidas para ambientalmente ficar melhor.
Então, por exemplo, ela tenta usar minério cada vez de melhor qualidade, que seria o minério da Vale lá em Carajás, então isso é bom para a Vale em Carajás, esse minério tem um prêmio, tem um preço melhor, porque isso polui menos. Então, quando você pensa no ESG real, ele polui menos, então causa menos problema respiratório no chinês, lá naquela província industrial. Então, quando você pensa no ESG que traz resultados, seria esse. Não tem a ver com tipo, a gente brinca, né, com escrever todas na embalagem. Então, tipo, tem uma discussão de uma cultura lacradora que o pessoal fala que é ESG, e na verdade é só uma lacração, assim. Então, no final das contas, assim, como é que eu olho isso? Então, eu falei o que eu acho que é o ESG real. Então, eu acho que a energia elétrica ela vai ser muito mais no sentido de solar e eólica do que efetivamente você olhar e falar assim, não, vai ser só, tem que ser bonito e não pode poluir. Sim, só que assim, então, o cuidado que a gente tem que ter é, por exemplo, vai ter uma discussão agora de colocar solar no mar. Assim, mas quando você coloca energia solar no mar, você mata, porque você impede o sol de chegar, todo um ecossistema que existe ali. Será que isso realmente é ESG? Então, você olha e fala assim, não, será que você tem a gente tem, tipo, a gente brinca de CEO lacrador. Então, tem empresas que você olha os posts no LinkedIn e, tipo, é frustrante, porque, teve toda uma discussão gigante do programa de trainee da Magazine Luiza que só contratava negros, assim. Eu acho que, assim, eu não sou contra favorecer, eu não sou contra, tipo, buscar melhorar nesse sentido, mas aí você pensa, aí aquela pessoa que se esforçou e sonhava trabalhar ali, eu acho que assim, eu gosto muito mais de olhar, eu acho que tem que ter oportunidade sim, mas eu acho que tem que ser um pouco menos, tipo, menos na lacração, menos para mostrar que você faz, mais para fazer realmente. Então, o que eu quero falar com isso? Eu acho que eu olho o ESG, mas o ESG que eu olho nas empresas não necessariamente é o ESG que o mercado está olhando. Então, às vezes o mercado tem um monte de empresa que é assim, mas que no fundo, por exemplo, como mulher, tendo trabalhado em várias empresas, assim, você deve saber que tipo, não é tão simples quanto realmente algumas pessoas supõem. Então, assim, a empresa fala super bonito, mas na vida real, na hora que a mulher vai lá e engravida, o que ela ouve, não conversa com o que a empresa está postando. Então, eu acho que assim, você tem o ESG da vida real e o outro. E aí, quando você olha, por exemplo, indústria de petróleo, então o petróleo não é ESG, então não presta. Então, o petróleo vai estar aqui, o petróleo vai continuar sendo usado daqui a 30, 50 anos. Por quê? Porque não é só gasolina que se faz com petróleo, não é só a energia elétrica que se faz com petróleo. Você faz plástico, você faz borracha, você faz gás natural. Então, assim, eu não imagino que a gente vai estar necessariamente usando o petróleo para 100% das coisas. Você faz um ar-condicionado que gasta muito menos. E o cuidado que a gente tem que ter é assim, o que é realmente o ESG e o que é o ESG de mentirinha. Então, tem toda a discussão de carro elétrico, por exemplo. Por tudo que eu entendo, o carro movido a etanol ele é muito mais ESG do que o carro elétrico. Por quê? Porque o carro elétrico, para você conseguir os componentes da bateria, você vai ter que ir lá, chegar na Bolívia e tirar um lítio, sei lá de onde, de um jeito, sei lá qual. Tem toda uma discussão, o que você vai fazer com a bateria depois. Então, acho que assim, o ESG de verdade, às vezes ele não é tão parecido com o ESG da narrativa quanto gostaria. Falei demais de novo.